Princípio é traduzido como começo, origem. É a proposição elementar e fundamental que serve de base a uma ordem de conhecimentos e nessa dimensão é uma proposição lógica fundamental sobre o qual se apoia o raciocínio. Este é o início de mais uma playlist de vídeos para desmistificar o direito do trabalho para você. Basta acompanhar todos os vídeos dessa playlist que eu vou dar para você o caminho das pedras para que você tenha o conhecimento dessa ciência jurídica. E para fundamentar o seu conhecimento nessa matéria, não só nessa na verdade, mas em todas as disciplinas do direito, é necessário que você conheça primeiramente os princípios que norteiam essa ciência. Meu nome é Gabriel Pacheco, sou advogado trabalhista desde 2018 e eu me propus a responder todas as suas dúvidas relacionadas ao direito do trabalho. Então fique à vontade para deixar o seu questionamento aqui embaixo que eu farei o possível para te responder de forma fundamentada, tá? Aquilo que muitos pagam caro em cursos preparatórios para concursos ou mesmo para advocacia, eu vou te entregar aqui de forma gratuita. Eu quero que você entenda essa matéria para não cometer erros que eu vejo todos os dias na Justiça do Trabalho e erros fáceis de serem resolvidos dentro das empresas para evitarem proposituras trabalhistas. Então, de forma bem simples, princípio é o fundamento da ciência jurídica. Os princípios jurídicos, eles cumprem algumas funções que são elementares ao direito, tanto na sua interpretação, aplicação e até diante do seu entendimento mesmo. Por isso, de suma importância que você conheça. Essa parte principiológica, ela vai atuar na fase pré-jurídica, ou seja, naquela fase antes mesmo de elaboração da norma. Essa fase é também chamada de fase política, porque ela é anterior à publicação de uma lei e anterior também a todos os efeitos que essa norma, quando vigente, pode produzir no ordenamento jurídico. Os princípios também atuam depois de construída a regra jurídica, ou seja, na concretização do direito posto, e também no entendimento da matéria no caso concreto, aplicação da matéria no caso concreto. Vou te explicar. Na fase pré-jurídica, antes da construção da norma, por exemplo, os princípios vão atuar como verdadeiras fontes do direito. Dali que partirão os entendimentos jurídicos e legislativos para a criação de uma norma trabalhista. Então, os princípios trabalhistas influenciam diretamente as normas que ainda não foram produzidas. Já na fase jurídica, depois de construída a norma, os princípios eles atuam de forma diferente. Podem ser descritivos, quando atuam na interpretação normativa. Então eles auxiliam o operador do direito a interpretar aquela norma, tendo por base os elementos fundamentais de cada princípio trabalhista. Eles atuam mais como normas informadoras do direito. Por exemplo, um estagiário que tem um vínculo de estágio com uma empresa privada, na verdade, está na posição de empregado por uma nítida fraude trabalhista. Se houver ingresso na Justiça do Trabalho com um pedido de reconhecimento desse vínculo de emprego em razão da fraude trabalhista, o princípio da veracidade dos fatos ou o princípio da primazia da realidade fática sobre a forma irá fundamentar a decisão do juiz e reconhece o vínculo de emprego em razão da fraude. Se todos os elementos fáticos e jurídicos da relação de emprego estiverem presentes naquele vínculo e o contrato de estágio contiver algumas falhas que descaracterizam o vínculo do estagiário, o simples fundamento do princípio da primazia da realidade é suficiente para reconhecer esse vínculo. Eu falei a respeito da aplicação prática desse princípio de uma forma clara no vídeo que eu falei sobre a fraude da pejotização. Vou deixar o card aqui em cima para você olhar. Consegue entender a importância do conhecimento a respeito desses princípios? Eles vão fundamentar e nortear todo o processo do trabalho e também as relações entre as partes envolvidas em um contrato de trabalho. Empregado e empregador devem conviver e manter o seu vínculo pautado pelos princípios trabalhistas. Então não tem jeito. Se você quer aprender direito do trabalho, primeiro você precisa ter uma base sólida principiológica, até mesmo para você conseguir interpretar a norma contida na CLT, no Código de Processo Civil ou mesmo no Código Civil. Após essa breve explicação sobre o tema, eu quero te mostrar alguns princípios constitucionais que são aplicáveis à relação de emprego. Vou apenas enumerá-los aqui para vocês ter ciência do que estamos falando, tá? São princípios constitucionais: princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da centralidade da pessoa humana na vida socioeconômica e na ordem jurídica, princípio da valorização do trabalho e do emprego, princípio da inviolabilidade do direito à vida, princípio do bem-estar individual e social, princípio da justiça social, princípio da submissão da propriedade à sua função socioambiental, princípio da não discriminação, princípio da igualdade, especialmente igualdade em sentido material, princípio da segurança, princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e princípio da vedação ao retrocesso social. São muitos os princípios, né? Mas calma que não são apenas esses, não. Esses são apenas os principais princípios constitucionais aplicáveis à relação de emprego. Mas além desses, há aqueles princípios que são gerais do direito, são princípios gerais do direito, mas que são aplicados de forma direta à nossa disciplina. Esses são aplicados diretamente ao vínculo trabalhista, portanto, são princípios de aplicação mais próximas do empregado e do empregador.
empregador. São eles: o princípio da lealdade, da boa-fé ou da não alegação da própria torpeza, princípio da inalterabilidade dos contratos, princípio da razoabilidade e o princípio da tipificação legal dos ilícitos e penas. Somam mais alguns de extrema relevância também. Agora eu vou te mostrar os princípios que são específicos da Justiça do Trabalho. Diferente dos princípios gerais do direito e dos princípios constitucionais aplicáveis a essa disciplina, existem princípios que são aplicáveis de forma específica na Justiça do Trabalho, no vínculo entre empregado e empregador. Os mais importantes são princípio da proteção, princípio da norma mais favorável, princípio da imperatividade das normas trabalhistas, princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, princípio da condição mais benéfica, princípio da inalterabilidade contratual lesiva, princípio da intangibilidade salarial, princípio da primazia da realidade sobre a forma e o princípio da continuidade da relação de emprego. Todos esses princípios devem estar bem sólidos no seu entendimento para que você entenda completamente a ciência justo-trabalhista. Nos próximos vídeos dessa playlist, eu vou pontuar para você vídeo a vídeo, princípio por princípio, para que você entenda e sane todas as suas dúvidas a respeito da interpretação normativa e também da aplicação da norma trabalhista no caso concreto. Então, no próximo vídeo, vamos discutir o princípio individual do trabalho mais criticado na Justiça do Trabalho, que é o princípio da proteção. Se esse assunto é bacana para você, fiquem atentos nas próximas publicações. Eu vou fazer um vídeo para cada princípio para te explicar todas as nuances dessa ciência, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado e eu te espero em uma outra oportunidade. Um abraço e até a próxima!